como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é Bom dia, meus amados irmãos. Estamos dando início à nossa EBD desta manhã e juntos vamos estudar a segunda parte da lição, a marca do amor. O nosso texto base se encontra em 1 João 2, 3, 7. Eu quero cumprimentar os irmãos, com a doce paz do Senhor Jesus e que Ele possa vir, nos iluminar nesta manhã para que possamos ser levados, a aprender aquilo que Ele tem para nós. Nós vamos orar e logo após nós estaremos lendo o texto para a nossa reflexão desta manhã, na nossa lição. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que Tu esteja conosco, que Tu venha nos abençoar
Que o Senhor abençoe cada lar, Senhor Deus, cada irmão, aqueles que estão enfermos, aqueles que necessitam do seu consolo nesta hora. Que tu venha, Senhor Deus, consolar cada coração. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos falando contigo. Senhor, que tu possa visitar a nossa igreja, o nosso pastor, a sua família. Ó Deus, que tu abençoe cada um. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 1 João 2, 3, 7, se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco, né? Para que nós possamos estudar juntos. Diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. E por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo, é um mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Então aqui, João, está nos reafirmando aquilo que nós já sabíamos desde lá do início, desde lá do Gênesis, quando Deus deu ali as leis a Moisés e que deu os 10 mandamentos. E Jesus vem e resume esses 10 mandamentos em 2 mandamentos, que era amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Na lição passada, nós vimos ali que o amor é a mensagem do Evangelho. Se nós não pregarmos o amor, nós não estamos pregando a verdade. O amor, ele é o antídoto para o ódio. Quando nós demonstramos amor a alguém, aquela pessoa que às vezes tem uma certa reserva contra nós, ou que nos odeia, de graça às vezes, Quando a gente leva o amor, aquela pessoa, nós tocando no profundo do seu coração e ela se amolecendo, porque alguém que acha que não merece ser amado, quando ele é amado, a gente quebra essa pessoa, O amor é um mandamento perfeito. Por isso, Jesus ele fez tanta questão de dizer que não era um novo mandamento, mas era um novo mandamento antigo. Porque a palavra de Deus diz que a cada manhã ele nos renova. E a cada manhã as coisas de Deus são renovadas na nossa vida, Por isso que o amor de Deus, ele é sempre novo. Ele sempre tem um lugar para cada um de nós. E a nossa lição de hoje, ela se divide em 3 tópicos. O primeiro dele é amar. Amar é entregar a si mesmo. Então, como vimos na lição anterior, João trata do amor como a marca da vida cristã, de uma maneira ímpar, sendo então a prova social da vida espiritual e da transformação moral. Quando nós nos convertemos, a primeira coisa que o mundo quer ver em nós é a transformação, é a mudança. E não há outra forma de nós demonstrarmos isso que não seja através do amor. O amor que Jesus demonstrou. Esse amor que Jesus deu a sua própria vida por nós na cruz, E o João ele faz a questão de dizer aqui para nós: se nós não vivemos esse amor, não demonstramos esse amor,
mas dizemos que nós somos seguidores de Cristo, nós somos mentirosos. Que não há como seguir a Cristo se nós não tivermos amor. Porque o amor que Jesus teve por nós temos que também demonstrar aos outros. O amor é algo real que deve se transformar em ato e não leva em consideração a vontade humana, todavia age debaixo do propósito divino. Por isso João nos leva à reflexão sobre o que é amar e como essa marca pode impactar o mundo. Amar é entregar a si mesmo. Na semana passada eu ouvi um testemunho de uma missionária que ela disse que ela veio de uma família espírita, ela se prostituía e ao lado da casa dela tinha uma igreja. E todos os domingos, todos os dias de culto, ela se vestia com a roupa bem escandalosa e ia para frente dessa igreja, para provocar os crentes. Mas tinha uma menininha de 6 anos que todas as vezes que ela via essa pessoa lá, ela chegava e dizia assim, o nome dela era Sandra, e ela era muito alta, assim, ela é muito alta, e a menina dizia assim, Sandrão, se você soubesse o amor que Jesus tem por você, e aquilo ficou na sua mente. E todos os domingos, todos os dias de culto que ela estava ali, aquela garotinha repetia a mesma coisa para ela. Se você soubesse o amor que Jesus tem por você. E aquilo foi incomodando ela de tal forma que ela dizia assim, essa menina, por que essa menina tem que repetir isso sempre para mim? Então ela disse que, um belo dia, aquela menina disse assim, olha, Sandrão, o meu pastor fez uma gincana e eu tenho que levar um visitante. Eu disse para ele que eu ia levar você. E eu respondi para aquela menina, dizia ela, eu só vou na sua igreja se você for na minha. E ela disse, eu vou pedir ao meu pastor, e se ele deixar, eu vou. E um belo dia, essa menina chega no portão da casa dela, arrumada, com a Bíblia na mão, e diz assim, bate na porta e ela vem atender, o que você quer, você toda arrumada assim? Não, eu vim para ir na sua igreja. Eu pedi ao meu pastor e ele deixou. E aí ela pensou o seguinte, bem, essa menina deve estar ficando maluca, né? O pastor dessa menina não é certo. Porque ela vai lá, no centro. Depois que ela sai de lá, o pastor vai ter um trabalho para tirar os espíritos que vai estar nela. E a menina foi. Chegou lá, sentou na primeira cadeira, enquanto ela foi trocar de roupa lá para fazer o trabalho. E naquela hora ali, nenhum santo descia. E ela disse que veio lá, a mãe de santo, e disse assim, tem alguém aqui atrapalhando que os santos cheguem aqui. Quem trouxe essa menina? E ela disse, fui eu. Então você pega ela e tira ela daqui agora, porque o que está nela é mais forte do que está em nós. Então, ela disse assim, se o que está nessa criança é mais forte do que está em mim, então hoje eu quero conhecer esse Deus que ela diz que tanto me ama. Esse é o amor de Deus. Que ele vai lá no profundo, porque ele me conhece a mim e conhece a você. E é este amor que nós estamos estudando nessa manhã. É desse amor que transforma, que salva, que liberta. É esse amor que nós temos que pregar. É esse amor que tem que ficar a marca em nós, a marca de Jesus. Então, é uma entrega voluntária que Jesus fez pela humanidade, né? Você tem que decidir amar independente de ser amado ou não. Jesus não esperou que nós o amássemos, mas ele nos amou primeiro, né? Ele disse que nós éramos a menina dos seus olhos. E nós podemos entender isso ao ver o sofrimento de Jesus na cruz. Porque esse amor que ele derramou há tantos anos atrás, até hoje, é um amor que nos constrange, é um amor que nos emociona, é um amor que toca profundo o nosso coração. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós sabemos
Nós temos a certeza, nós podemos sentir o que foi este amor por nós. Nós não merecíamos, né? A Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que todos nós pecamos e separados estamos da glória de Deus. Mas Jesus, através do seu sangue na cruz, através do seu amor demonstrado, ele nos ligou novamente a Deus, né? Amar envolve em generosidade, em ato. Se nós amamos, né? Quando alguém chega na nossa porta e diz assim, eu estou com fome, não adianta eu dizer para ele, eu vou orar, se eu não der o alimento para ele, para saciar a sua fome. E Jesus, ele disse o quê? Eu sou o pão da vida, que sacia a fome. Eu sou a água que mata a sua sede. Foi assim que ele disse ali para aquela samaritana, naquele poço. E a samaritana entendeu que se ela tivesse Jesus, jamais ela passaria por necessidade, porque Jesus, ele é a solução para todas as coisas em nossa vida. E a compaixão do cristão faz com que o seu amor se torne ato. Não são apenas expressões, mas atos de amor. Não se pode saciar a fome de uma família em dificuldade com apenas um abraço ou um simples eu te amo. Nós precisamos demonstrar que nós amamos o nosso irmão através de ações. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas ele diz que a fé sem obra é morta. Então nós precisamos caminhar em fé, mas também mostrando o nosso ato de amor, fazendo a obra que Jesus deixou incumbida a nós para fazermos. Quando eu lia esse trecho aqui da lição, me veio à memória aquela passagem de Lucas 10, de 25 a 37, que narra a história do encontro de Jesus com o mestre da lei, aonde ele pergunta para Jesus o que ele precisava fazer para ir para o céu. E ele disse assim, eu conheço a palavra. Jesus, então, viva ela. E ele disse assim, e a palavra dizia, ele repetiu para Jesus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a mim mesmo. E Jesus, então, viva isso. E ele disse assim, mas quem é o meu próximo? Então, Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, aonde ali, né, passou um sacerdote e um levita, e viu aquele homem ali. E eu pude observar que a Bíblia é assim, muito clara, ela não esconde nada de nós. E o sacerdote era aquele que levava a oferta, né, do povo até a Deus, o sacrifício. E ele estava certamente a caminho da igreja ou de fazer alguma obra, assim como aquele levita. Mas ele não parou para dar atenção. E aí veio o samaritano, o viajante. Ele estava em viagem, passagem por aquele lugar. E quando ele passou por ali, que viu aquele homem caído, ele atrasou a sua viagem, ele desceu ali do seu cavalo, foi até lá, né, do seu jumento, e foi até lá e cuidou daquele homem, deu ali os primeiros socorros. E vendo que aquele homem necessitava de mais cuidado, ele leva aquele homem para uma estalagem. E lá ele diz, olha, tá aqui, eu fiz o que pude, mas eu preciso seguir viagem. Então, tome conta dele, faça o que é necessário, tá aqui o dinheiro que eu tenho em mão. Se não der, pode gastar o que for necessário com ele, que quando eu voltar, eu passo por aqui para quitar o que ficou para trás. Então, Jesus pergunta para ele, qual dos três para você que usou de misericórdia, de compaixão? Ele disse, foi o samaritano. Então Jesus disse, vá e faça igual. Então, muitas das vezes o próximo é o que está dentro da nossa casa, é o nosso vizinho, é alguém na rua, quando a gente passa, é algum irmão do nosso lado. E o que nós temos feito? Temos feito como aquele sacerdote, como levita,
ou temos agido como um bom samaritano? Temos prestado socorro. Não adianta, às vezes, nós estarmos todos os dias na igreja, passarmos pelo nosso irmão, ver as necessidades dele e não se importar. Essa não é a religião que Deus quer de nós. Jesus quer que nós amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Jesus não despediu aquela multidão que estava com fome, com o estômago vazio. Ele providenciou o pão para alimentar aquela multidão. E a Bíblia diz que todos ficaram saciados e ainda sobrou. Então nós não precisamos achar que aquilo que temos em mãos, se nós dermos, vai faltar. Porque aquele que manda que nós façamos, Ele suprirá todas as nossas necessidades. E Ele diz, que aquilo que Ele vai nos dar é de acordo com aquilo que nós damos. Melhor coisa é dar do que receber. E às vezes nós queremos só receber. Nós não queremos estender a nossa mão para o nosso próximo. Ver e não se compadecer é o mesmo que não amar. A generosidade parte do princípio da mordomia. Tudo o que eu tenho pertence ao Senhor. Portanto, me foi dado para que eu possa servir e abençoar os outros. O que eu tenho, o que você tem, é para servir. É para servir a Deus em prol dos nossos irmãos. Muitas vezes nós temos algo que nós dissemos assim, isso é nosso, isso é meu. Mas Jesus diz assim, nós não devemos fazer assim, mas nós devemos abrir. A palavra de Deus diz que muitos, por ser bons hospedeiros, hospedaram anjos na sua casa, porque abriram as portas, Eu me lembro de uma peça que nós fizemos uma vez aqui na igreja, que tinha como título Sapateiro de Marcelo. E esse sapateiro, ele preparou na véspera de Natal um presente para Jesus. E ele disse assim, primeiro eu vou preparar o café da manhã, porque eu não sei a hora que ele vai vir. Então vai que ele chega de manhã com fome, então eu vou dar um café. E ele preparou o café, só que alguém bateu a sua porta e pediu. Estava com fome, com frio, precisava de algo para se aquecer. E ele então mandou que aquela pessoa entrasse e serviu o café. E ele disse assim, agora eu já dei o café. E se Jesus chegar na hora do almoço, o que eu tenho para oferecer para ele? Então eu vou fazer uma comida quentinha para ele. E fez a comida. Mas quando chegou na hora da comida, bateu uma criança e pediu também, que estava com fome, e pediu algo para comer, e ele serviu aquela comida. E o dia foi passando, chegou a noite, deu a hora dele dormir, e ele disse assim, já não tem mais nada para me dar para Jesus, mas tem um sapato, o melhor sapato que eu fiz, um sapato bonito, e eu vou dar esse sapato para Jesus. E alguém bateu a sua porta, e também ele deu aquele sapato. E foi dormir, e teve um sonho. E nesse sonho Jesus veio ao encontro dele. Ele disse, mestre, mas só agora o senhor veio. Eu preparei o café, eu preparei o almoço, eu preparei um presente para o senhor, mas o senhor não veio, o senhor não compareceu. E eu dei a outras pessoas. E Jesus disse a seguinte palavra para ele, tudo aquilo que fizeres a qualquer um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, qualquer coisa que nós façamos a alguém, nós estamos fazendo para Deus, para Jesus. Então, tenhamos isso em nossas mentes. Se eu dou um copo de água para alguém, é como se eu estivesse dando a Jesus. Se eu dou um prato de comida, é como se eu estivesse dando a Jesus. Se eu agasalho alguém, é como se eu estivesse dando para Jesus. Porque lá no último dia, a Bíblia diz que Jesus, nós vamos chegar diante dele e ele vai falar conosco. E ele vai relatar tudo aquilo que nós fizemos e que nós deixamos de fazer. E ele sabe de todas as coisas. A gente não tem como esconder do Senhor. Então nós precisamos pensar nisso, Amar é permanecer. A gente diz que ama
Mas às vezes amanhã, aquela mesma pessoa que a gente dizia ter amor por ele, a gente deixa de amar. Mas a palavra de Deus diz que amar é permanecer, é persistir em amar. Tem um hino que diz assim: ainda quando for custoso, mostre amor, mostre amor. Porque às vezes tem pessoas que são difíceis da gente lidar. A gente quer demonstrar amor para ela, mas ela às vezes nos trata mal. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos permanecer insistindo em amar aquela pessoa, mesmo quando ela nos trata mal. Por isso Jesus disse que nós devemos amar até os nossos inimigos, porque amar quem nos ama é fácil, mas é amar aquele que nos odeia, aquele que faz mal para nós. Então nós precisamos amar, né? Porque só o amor é capaz de tudo. Tem um hino que diz: só o amor é capaz de tudo, é capaz de quebrar barreiras, é capaz de aproximar pessoas. É o amor, nada mais. Então o apóstolo declara que nossa oração serão respondidas. Dessa forma, o amor nos faz permanecer em Cristo, pois cremos e obedecemos e amamos. Amar, segundo tópico, diz: amar é ser aperfeiçoado. Lá em 1 João 4, de 7 a 12, relata sobre isso, né? Que o amar é ser aperfeiçoado, é nos aperfeiçoarmos cada dia, porque é para isso que Deus nos chama. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. Então, nós precisamos passar por esse processo de aperfeiçoamento. E não existe uma outra forma que não seja demonstrando amor. João retoma na carta o assunto do amor, agora no capítulo 4, expandindo e ampliando o tema. Dessa forma, ele expõe novos elementos sobre o amor e, ao mesmo tempo, continua combatendo as heresias do gnosticismo. A primeira coisa que o apóstolo nos apresenta é que Deus é a fonte do amor. O amor de Deus está em perfeito equilíbrio em tudo que ele faz. Então, o amor vem de Deus. E é uma fonte que jorra para sempre, inesgotável. O amor de Deus nunca acaba, é infinito, né? Deus nos ama sempre. O homem, ele pode pecar, ele pode cair, ele pode se afastar de Deus, mas Deus não deixa de amá-lo. E Deus está sempre de braços abertos, esperando o retorno do homem, o arrependimento daquele homem e voltar-se para Deus. Então o amor de Deus, ele é eterno. E a Bíblia nos diz que o amor de Deus, ele é comparado ao amor de uma mãe. Hoje, né, como a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, nós com tristeza nós temos visto quase todos os dias no repórter, na televisão, né, nos noticiários, mães matando filhos, ou envolvida em morte de filho, mãe abandonando filho. Mas isso não é o natural. A mãe é aquela que dá a vida por um filho. Qualquer mãe daria a vida por um filho, né? Mas Deus compara esse amor dele, que é um amor comparado ao amor de mãe. Mas ele disse assim: ainda que uma mãe venha abandonar um filho, eu jamais esquecerei de ti. Então Deus não esquece dos filhos. Deus não esquece da sua criatura que foi criada com tanto amor. E ele diz assim, as outras coisas ele disse, foi bom, mas o homem, quando ele fez, ele disse, foi muito bom, né? Ele reafirmou, foi muito bom. Então, Deus, ele é perfeito, né? E tudo em Deus há equilíbrio. A sua ira, a sua justiça estão equilibradas com o seu amor. Não há desequilíbrio em Deus, porque ele é indefectível. Essa perfeição foi nos revelada em Cristo, como enfasia o apóstolo. Foi por amor que Deus entregou o seu Filho para nos resgatar. O amor de Deus não anulou sua santidade e justiça, como alguns pensam.
e gostaria que fosse. Foi por amor que Cristo morreu em nosso lugar, sendo o sacrifício perfeito. As pessoas medem o amor por sua aceitação, né? Nós achamos assim, que para alguém nos amar, tem que concordar com tudo que nós falamos ou fazemos. Se não for assim, você não me ama. Esse é o amor humano. Mas Deus nos ama, ainda sendo pecadores. Deus nos ama. Mas Ele nos ama, mas Ele também corrige. Ele diz que, como Pai, Ele nos ama de tal forma que Ele nos corrige. Porque qual pai que não corrige seu filho? Deixa o seu filho fazer o que quer? Não, nós corrigimos, porque nós o amamos. E nós dizemos para ele, ó, papai ou mamãe está corrigindo você, porque mamãe, papai te ama, não quer o teu mal. E assim Deus é conosco. Ele nos ama, mas Ele é tão perfeito, Ele é tão equilibrado esse amor, que Ele nos corrige, mas nos corrige com amor. Ele não nos castiga. Às vezes tem pessoas que estão passando por algum problema. Se você está passando por algum problema, está dizendo assim, Deus está me castigando. Deus não é um Deus que castiga. Deus é um Deus que corrige. A correção é diferente do castigo. Porque quando a gente vai castigar, a gente às vezes excede, né? E machuca. Mas Deus, Ele nos corrige com amor, fazendo-nos entender os nossos erros, para que nós venhamos nos arrepender e voltar, né? Deus disse, lembra da onde você caiu e volta, recomeça. Ele nos dá a oportunidade de um novo recomeço. E muitas das vezes nós não pensamos desta forma, né? Nesse prisma, então, o amor nos conduz ao caminho do aperfeiçoamento, uma vez que caminhamos em direção ao exemplo de Cristo, já que uma pessoa pode até se declarar cristã, mas será a demonstração de amor a prova real, né? Então, nós podemos dizer que somos cristãos, mas na hora de sermos provados, a palavra de Deus diz que nós devemos manejar bem a palavra da verdade, né? Para que quando nós viermos ser questionados sobre alguma coisa, nós sejamos aprovados naquilo que nós estamos falando. E a real prova, né, do que nós estamos falando, se é verdadeiro, é aquilo que a gente faz. Está sempre comparado, né? E uma coisa que eu tenho visto nas nossas lições e tem sido falada quase todos os dias e tem havido a necessidade de ser dito, é a questão da obediência. A fé, ela traz esperança, e a esperança, ela traz a obediência. Ninguém espera se não tiver fé, e ninguém vai esperar também se não tiver obediência. Porque muitas das vezes nós pedimos algo a Deus e Deus disse assim, espera, né? Como se a gente pegasse nosso filho, senta aqui, que mamãe vai ali e já volta para te pegar. E o tempo vai passando e aquela criança fica angustiada, né? Cadê minha mãe? Será que ela me esqueceu? Né? Será que ela não vai voltar para me pegar? Mas ela tem fé que a mãe foi verdadeira com ela. E aí ela vai precisar o quê? Obedecer. A mãe disse, fica aí que eu vou voltar. E se aquela criança sair dali à procura da mãe, ela pode se perder da mãe. Mas se ela for obediente, ficar ali esperando, aguardando, a mãe com certeza vai voltar para pegá-lo. E assim é Deus conosco, né? Deus, a gente pede alguma coisa a Deus, e Deus disse assim, calma, eu vou te responder. Fica aí na fila, fica aguardando. E nós temos que ter esperança, manter essa esperança viva em nosso coração, que Deus vai nos dar a resposta, porque Deus é Deus fiel, Deus não mente. E sermos obedientes. Se Ele disse espera, vamos esperar. Não vamos atropelar as coisas, tomar nossas decisões sem antes ouvir aquilo que Deus, a resposta que Deus vai trazer de volta para nós, né? O amor é a marca fundamental, é o terceiro tópico da nossa lição, que está lá também em João 4, 13 e 21. Os irmãos podem estar abrindo a sua Bíblia e ir conferindo.
O verdadeiro cristão é reconhecido não apenas pela doutrina, mas sobretudo pela vida. O discurso não pode estar dissociado da vida. Não podemos imaginar um cristão andando sob a direção do ditado popular que diz: faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Muitas das vezes nós, quando somos questionados de alguma coisa, né? Às vezes a gente usa isso, ó, faz o que eu estou te mandando, esquece o que eu estou fazendo, né? Mas não é assim. A vida cristã, ela é como um carimbo. Jesus, quando ele disse que ele iria morrer na cruz para nos salvar, ele pregou, ele falou para os discípulos, ele anunciou isso para os discípulos: eu estou aqui de passagem, vocês precisam entender qual é o processo, né, que vai acontecer. Eu não tenho isso sob o controle das minhas mãos, porque quem tem é o Pai, é Ele que vai dizer a hora, mas eu estou aqui para obedecer. E vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Mas Jesus, ele dava o exemplo, ele era o próprio exemplo. E ele deixou isso para nós, que nós devemos ser santo como ele é santo. Nós devemos amar como ele amou. Então ele disse, ele não fez nada diferente. Ele não disse assim, ó, faz aquilo que eu estou mandando, esquece o que eu deixei de fazer. Não, faça como eu fiz, né? E aí o apóstolo Paulo, ele diz lá, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz, a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo no Filho de Deus. Importa que Cristo cresça e eu diminua. Então isso foi o exemplo de que o apóstolo Paulo, ele aprendeu, embora ele não tenha andado com Jesus, mas ele aprendeu os ensinamentos de Jesus. Assim como nós não andamos com Jesus como os discípulos tiveram o privilégio, mas nós estamos aprendendo na palavra aquilo que Jesus deixou escrito para que nós seguíssemos. E nós, como seguidores dele, devemos seguir aquilo que está na palavra, para que quando nós nos encontrarmos com ele, para quando ele voltar, nós não sejamos aprovados. E dizer, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, porque nós fomos achados, né, aprovados. Porque tudo aquilo que nós fizermos aqui, nós seremos medidos, nós seremos colocados numa balança. Eu não sei se os irmãos estão lembrando, né, do Belsazar, do sonho que foi interpretado ali, né, por Daniel, quando interpretou aquele sonho, que disse o quê? Que ele seria colocado numa balança e que Deus iria pesar aquilo que ele falava, as palavras, tudo que ele fazia, os atos dele seria pesado, e que Deus pesou e achou nele que falta. O que Deus achará em nós? Nós estamos dizendo que nós estamos vivendo os últimos tempos. E parece que estamos vivendo os últimos tempos. Muitas coisas têm acontecido, que está na palavra de Deus, que Deus disse que iria acontecer antes da vinda de Cristo, e tem acontecido. E Deus tem chamado os seus. Hoje, domingo passado, quando eu cheguei da igreja, a primeira coisa que eu tive foi a notícia de uma irmã diaconisa que tinha falecido. Ela passou mal no sábado de manhã, levou para o hospital, quando chegou à meia-noite ela faleceu, foi sepultada no domingo às 14h. A irmã Sueli, uma irmã que eu conheci nessa pandemia, não era da nossa igreja, era da Igreja Edificação em Cristo lá em Milópolis, e nós fomos ao sepultamento. E que legado aquela irmã deixou, que palavras bonitas que as pessoas disseram lá, do testemunho dela. Então, qual será o legado que nós vamos deixar? Hoje, quando eu cheguei em casa, eu também tive uma notícia no meu portão. Uma irmã também, muito querida, que nós convivemos, trabalhamos junto na igreja, faleceu, infartou, foi sepultada hoje, 14h, no cemitério Parque da Paz. Então, Deus está recolhendo os seus. E nós temos que estar preparados para o momento que Deus nos chamar. E aqui é o lugar para nós nos prepararmos.
Deus está dando tempo. Essas lições não estão vindo à toa, né? Jesus sabe das nossas necessidades, que precisamos para o nosso crescimento espiritual, para que nós venhamos nos arrepender. Uma coisa que eu tenho observado muito, né, nessas lições e na leitura da palavra de Deus, que a maioria das vezes Deus estava chamando a atenção não dos não crentes, mas sim dos próprios crentes, do povo dele, que estava andando errado, que estava pecando, que precisava se arrepender dos seus pecados. Em 2 Crônicas 7,14, o que Deus fala lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu perdoarei seus pecados, sararei a terra. A terra está doente. Tudo isso que nós estamos vendo, que nós estamos ficando apavorados, nós temos também parcela de culpa e parcela de responsabilidade nisso. Porque nós precisamos pregar, nós precisamos testemunhar de Cristo. Nós precisamos demonstrar o amor de Deus. Porque o mundo, ele demonstra de uma maneira errada. E nós sabemos demonstrar da maneira certa, da maneira que Jesus nos ensinou. Então nós precisamos somente tomar coragem, né, para falar, para demonstrar, para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Quanto ao conhecimento bíblico, pois de nada adianta saber os princípios bíblicos e não os viver. João resumiu o amor como marco fundamental ao longo da carta, colocando-o como prova da comunhão, da filiação, do aperfeiçoamento. E agora, como parâmetro final, quem não ama o irmão, não ama a Deus. Então, se você diz, ou se eu digo, que amo a Deus, mas não amo o meu irmão, eu sou mentiroso. E Jesus diz que nós não temos parte com ele. Então nós devemos pensar, né? Pensar bem como tem sido o nosso comportamento, como nós temos nos comportado. O amor é a marca fundamental, pois como prova social do verdadeiro cristão, ele tem a sua fonte em Deus. O cristão não é a fonte do amor, mas Deus o é. Então, se nós amarmos o nosso irmão, nós precisamos estar ligados à fonte que é Deus, porque é Ele que vai jorrar em nós esse amor. Senhor, eu não consigo amar o meu irmão, ele já me fez tanta coisa, que hoje eu olho para ele e não consigo ter nenhum sentimento de amor por ele. Mas Deus é essa fonte que jorra em nós esse amor, para que nós possamos amá-lo. Se Deus o ama, por que eu não consigo amá-lo? Então eu preciso pedir a Deus, me dá esse amor, coloca esse amor em mim, para que eu possa amar o meu irmão, aquele que está do meu lado. Nós devemos apenas deixar que o amor de Deus que nos alcançou possa agora fluir e alcançar outras pessoas. Esse amor não produz insegurança, pelo contrário, lança fora o medo, pois o castigo não está mais diante de nós. Assim, Deus não deseja um relacionamento conosco baseado no medo, mas no amor. Então, o amor, ele lança fora todo o medo. Para concluir o nosso estudo de hoje, né? Nós vimos aqui que não podemos banalizar o amor, é preciso vivê-lo. O amor cristão é sacrificial, porque ele tem a sua origem no amor do Pai, que deu o seu Filho por nós. O amor cristão não é um sentimento humano, baseado em convenções pessoais, mas um mandamento. O verdadeiro cristão busca viver em amor, porque Deus é amor. Então, que nós possamos, irmãos, a partir dessas duas lições que nós estudamos sobre o amor. Eu acredito que se fosse, né, foi dividido aqui em dois, mas se fosse falar de amor, né, como a Bíblia fala desde lá, do Gênesis até o Apocalipse, Deus fala do amor. Deus é amor. E importa que nós o adoremos em amor também, né? Adoração a Deus também é amar ao próximo.
Às vezes nós pensamos assim, eu estou adorando a Deus, né? Importa eu e Deus. Não importa você e Deus, mas o seu irmão, se você não estiver em comunhão com ele, essa adoração não vai subir. Nós vimos lá em Gênesis que Caim e Abel tiveram a mesma oportunidade de cultuar a Deus, mas cada um prestou um culto diferente a Deus, né? O Abel, ele prestou um culto verdadeiro, de coração, com amor. Ele fez com amor, mas Caim não. E Deus rejeitou o seu culto. Então, que Deus não venha rejeitar o meu culto nem o seu culto por falta de amor, mas que antes de qualquer coisa nós coloquemos amor no nosso coração e depois nós nos aproximemos de Deus para cultuar, para adorar a Deus, junto com os nossos irmãos. Porque é bom, a palavra de Deus diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E para haver união, tem que existir amor. Não existe união sem amor. Nós precisamos viver em amor, né? Como aqueles cristãos lá de antigamente, que as pessoas diziam assim, há uma coisa em comum nesses irmãos, porque tudo que eles têm, eles dividem um com o outro, e ninguém tem falta de nada. Isso é amor, demonstrado de uma maneira tão simples. Tudo que eles tinham, eles vendiam e traziam para a casa do Senhor, e ali os apóstolos, os sacerdotes dividiam com os outros. E eles viviam aquele momento de coinonia, e era tão bom isso, aquele amor que transcende a parede do templo, e as pessoas conseguem ver, e o resultado era que a cada dia Deus acrescentava mais um no meio daquele povo. Então, não é necessário você sair gritando aos quatro ventos, porque se você testemunhar, se você demonstrar amor, a nossa igreja vai ficar lotada, vai ter que fazer 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, a porta da igreja não vai fechar, porque todos vão querer estar aqui dentro, vendo o que acontece aqui. Que amor é esse que esse povo tem? Que amor é esse que ninguém tem falta de nada? Todos têm em comum tudo, porque nós temos e vamos dividir. E que isso comece por mim e comece por você e se estenda aos outros. Que Deus possa assim nos abençoar nesta manhã, né? E que você reflita nesses 4 tópicos aqui, ó. O que você tem feito quando encontra alguém diante de uma necessidade? Responda aí. O que você tem feito? Suas ações com aqueles que estão em situação de necessidade são de julgamento ou de amor? Será que eu digo assim, ele está passando por isso, alguma coisa ele fez, né? Você consegue compreender o amor de Deus por você e tem buscado nele ser aperfeiçoado diariamente? Olhando o seu testemunho, você tem a tranquilidade de afirmar ter a marca do amor? Então, façamos como lá em Coríntios, 11, o Coríntios 17, que diz, examine o homem a si mesmo. Depois, vamos ver aonde nós estamos falhando. Nos arrepender e pedir Deus ajuda para que nós possamos agradar o coração de Deus, amando uns aos outros. Que Deus assim nos abençoe nesta manhã. Amém.